boa tarde. Eles surgiram há 230 milhões de anos e ainda é possível encontrá-los por aí. Estamos falando dos dinossauros, estas fantásticas criaturas que despertam tanto a nossa curiosidade. Alguns de tão pequenos dormiriam no seu colo, outros de tão grandes não caberiam aqui no estúdio. Por que esses animais pré-históricos chamam tanto a nossa atenção? Guilherme, de 10 anos, não tem medo dos dinossauros. Pelo contrário, ele é super curioso sobre a vida desses bichos. Tão curioso que só que no quarto Guilherme tem 16 bonecos de dinossauros de várias espécies. Guilherme, o que te atrai tanto nos dinossauros? Bom, da primeira vez que eu assisti um filme, Jurassic Park, eu acho que era o Jurassic Park faz muito tempo, eu me impressionei com como eles eram grandes, como eles eram assustadores, como eram impressionantes. E aí você começou a estudá-los? Sim, eu pedi pro meu pai comprar livros, ele começou a comprar brinquedos também, sabe? E hoje você sabe tudo sobre os dinossauros? Sim, o básico. Eu quero uma aula. Esse daqui, quem que é? É o Tiranossauro Rex. Ele é carnívoro, se alimenta de outros animais. Viveu no oeste da América do Norte. Tem 12 metros de comprimento. E esse daqui, quem que é? O Brachiosauro. Ele era muito, muito grande. Só o pescoço dele tinha de 9 metros. E esse daqui que parece um jacaré? Ele é o Baryonyx, também é carnívoro. Mas esse daqui você acha que ele deu origem ao jacaré que a gente conhece hoje? Eu acho que sim. Por quê? Porque ele é bem parecido. Só que ele teria que encolher um pouquinho, que ele era bem alto. Eu acho que ele era maior que o Tiranossauro. E como que eles foram embora do planeta Terra? Como que eles desapareceram? Um meteoro, eu acredito que um meteoro caiu na Terra, matando diversas espécies. Ele caiu no México. Depois de todas essas explicações, dá até para imaginar qual profissão o Guilherme quer seguir. Paleontólogo. Olha, o que a gente percebe é que as crianças citam nomes de dinossauros que viveram em várias partes do mundo, mas não conhecem os daqui do Brasil. Em nosso país já foram descobertas 28 espécies. Para falar sobre os dinossauros brasileiros, recebemos Luiz Eduardo Anelli, professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP e também o jornalista de ciência da Folha de São Paulo, Reinaldo José Lopes. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, Jornalismo TV Cultura, usando a hashtag JCDebate e também pelo Twitter, Jornal_Cultura. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Bom, nós vimos aí o Guilherme na reportagem, dizendo aí com toda a segurança, né? Eu quero ser paleontólogo. Por que o assunto, né, os dinossauros despertam tanto o nosso interesse? Tem aí, né, tem os brinquedos, tem filmes, tem exposições. Professor. Olha, o Guilherme falou tudo, né? Os animais eram impressionantes, enormes, poderosos, né? Eles de certo modo, eles atraem da mesma forma como crianças adoram também caminhão, navio e avião, porque são coisas enormes, né? Outro componente que eu acho super bacana também é o fato de que os dinossauros viveram num outro mundo, num mundo misterioso, cheio de mistérios e enigmas. Isso também atrai as crianças e, finalmente, porque sempre que nós temos, assim, dinossauros, expedições e paleontólogos, nós temos jipes, barracas, escavadeiras, mistérios e gente usando chapéu. É aventura, né? Num grande deserto, o que é sempre uma aventura, né? Isso as crianças adoram e os adultos também, né? Os adultos também, né, Reinaldo? Pois é, você é jornalista e se especializou nesse assunto, por quê? Eu acho que eu tenho a mesma paixão inicial do Guilherme lá de criança por dinossauros. Eu lembro que talvez a primeira enciclopédia que eu folhei na minha vida, na casa da minha avó, tinha lá nas primeiras páginas uma cena de dinossauros não brasileiros, infelizmente, né? Mas dinossauros do mundo.
sei lá, eu acho que eles representam um pouco o que o professor falou, que é o mistério e o fascínio dos seres vivos, né? Elevado à enésima potência. A gente tem uma fascinação natural pelo fenômeno da vida, né? E da diversidade incrível que a gente vê no mundo ao nosso redor. E os dinossauros elevam isso ao máximo e estimulam a gente a entender cada vez mais como os seres vivos são, qual é a história deles, como é que eles chegaram até aqui com a gente, por que alguns não existem mais. Tudo isso eu acho que mexe muito com o ser humano de maneira geral. Agora, o que chama a atenção, né, e foi o fato do professor escrever esse livro aqui, que é Dinos e Outros Monstros, uma viagem para a história do Brasil, é o fato de que as crianças, quando citam aí nomes de dinossauros, não se referem aos dinossauros brasileiros. É isso, professor? E já foram encontradas várias espécies deles. É isso. Os grandes países desenvolvidos popularizaram a pré-história deles. E eles popularizaram entre eles. É uma coluna da cultura deles, também como a música, a arte, a literatura. A pré-história também faz parte do tema cultural que enriquece aquelas nações, né? Então, eles conhecem os dinossauros, eles conhecem os ambientes que existiram lá. Nós, no Brasil, ainda não popularizamos a nossa pré-história. Esse livro é um esforço inicial para se popularizar isso, né? Então, o que nós conhecemos da pré-história é a pré-história dos outros, da América do Norte, da Europa e da Ásia. Agora já é hora. Há 10 anos nós já temos vários museus com dinossauros brasileiros. Nós temos 28 dinossauros brasileiros conhecidos, muitos outros animais pré-históricos incrivelmente lindos. E nós temos uma pré-história muito rica no que diz respeito aos ambientes que existiram aqui no passado. Parte do Brasil já esteve coberto por geleiras quando nós estávamos localizados no Polo Sul. Grandes derrames de lava ocorreram aqui ao longo de milhões de anos. Desertos se instalaram. Os mares avançaram sobre o continente brasileiro. Nós temos muita riqueza para conhecer ainda no Brasil, né? Essas imagens que nós estamos vendo aqui são imagens que estão aí no livro, né? São ilustrações do paleoartista Júlio Lacerda, né? Que ilustrou todo o livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, do trabalho desses artistas, né? Reinaldo, e você, né? Que está acostumado a levar tantas as notícias aí para o público em geral. Falando da questão da pré-história brasileira, que notícia que te chamou bastante a atenção? A impressão que eu tenho é que teve uma relativa explosão, assim, inclusive de trabalhos científicos que depois foram chegando ao público. Teve uma estimativa, acho que talvez nos últimos 10 anos, a produção dos paleontólogos brasileiros aumentou mais ou menos 5 vezes. Quer dizer, o número de pesquisas novas que eles foram publicando. Com, obviamente, mais verba, mais apoio. Então, o que tinha muitas lacunas ainda está ficando um pouquinho mais preenchido, mais claro. Então, uma coisa que eu lembro claramente, por exemplo, o Guilherme mostrou o Baryonyx, que é esse dinossauro que parece um jacaré. A gente tinha aqui também um animal desse tipo, que é o Oxalaia quilombensis, é isso? Também. Que inclusive recebeu o nome em homenagem aos quilombos, né? O Oxalaia quilombensis, que era inclusive do tamanho de um Tiranossauro Rex, que é o dinossauro mais pop, mais famoso. Então a gente tinha um animal tão, digamos, chamativo, tão majestoso quanto um T-Rex, com essa característica típica aqui do Brasil, no nosso território. E, enfim, em muitas outras pesquisas recentes. Então, tem tido realmente uma explosão nessa área. E uma coisa que acho que vale a pena ressaltar, o professor meio que deixou isso nas entrelinhas, é que o Brasil e a América do Sul são muito únicos porque a gente ficou isolado. A gente era um continente ilha, como a Austrália é hoje, por 100 milhões de anos, mais ou menos, professor? A gente ficou quase totalmente isolado. Então, muitas das espécies que existiam aqui eram realmente únicas, que só existem por aqui. Isso também vale a pena ser destacado. Agora, como era o Brasil na época em que viveram esses animais pré-históricos, os dinossauros, professor? Nós separamos até algumas imagens aqui desse cenário, não sei se pode ajudar pouquinho a gente a detalhar. Pode ajudar. Né? O Brasil, primeiro o Brasil não existia. Não existia América do Sul. Quando os dinossauros apareceram, os primeiros dinossauros, cerca de 230 milhões de anos atrás, o que existia era um único continente, o Pangeia.
a história é muito longa dos dinossauros, isso que é bacana. É um grande labirinto pré-histórico que muitas coisas aconteceram. Eu só vou interromper um pouquinho, que me chama muito a atenção aqui no livro, quando fala assim, a história dos dinossauros é muito longa, me fez pensar assim, o quanto nós, seres humanos, somos jovens diante dessa história. Sim. Aí, que eu vi no livro me ajudar até a entender, que diz o seguinte, do primeiro dinossauro que surgiu ali, até o último, aqui se tem aí a notícia da extinção. Sim, né? 66 milhões de anos. Então, esse período aqui, do primeiro ao último, é 3 vezes maior do que o tempo do último até chegar até nós. Isso, né? Eu achei fantástico isso. Nós estamos mais próximos do T-Rex do que o T-Rex estava dos primeiros dinossauros, né? Muito mais. Então nós tivemos um grande supercontinente, que é o Pangeia. O Pangeia se fragmentou em 2 grandes. A Laurásia foi para o hemisfério norte, o Gondwana ficou no sul e, posteriormente, o Gondwana se separou em diversos continentes. América do Sul, África, Antártica e Austrália, e a Índia, que estava colada na Antártica, né? Então, assim, ao longo dessas variações continentais, leva os continentes para diversas faixas latitudinais, mudando o clima. Por exemplo, quando os dinossauros surgiram por aqui, nós estávamos num ambiente de muita aridez, porque nós estávamos dentro do supercontinente. Essa era mesozoica brasileira, ela é muito caracterizada por uma extrema aridez, a ponto de, por volta de 150 milhões de anos, o que existia por aqui era um deserto de dunas... Acho que pode colocar outra imagem, nós temos uma outra imagem aí que mostra também, para dizer, o que é hoje o interior de Era São este Paulo. deserto de dunas, há 150 milhões de anos, que cobria boa parte do Brasil. Uma área equivalente maior do que o Saara hoje é ocupado por dunas. E eu adoro essa figura. Coloquei os dinossauros dormindo dentro de uma longa trilha de um grande dinossauro que passou por aqui. E esse é uma coisa muito curiosa, essa figura, porque esse mesmo deserto de morte e sequidão se transformou no grande reservatório de água doce que nós temos no Brasil, o Aquífero Guarani, o 3º maior aquífero subterrâneo do mundo. Então, note, muitas de nossas riquezas atuais, minerais e geológicas e paisagísticas, têm suas raízes na pré-história. Esta figura é uma delas, né? O grande e maravilhoso Aquífero Guarani, onde boa parte da água alimenta hoje vários estados e países da América do Sul e que nós precisamos aprender a cuidar, né? Por isso que eu digo que é muito importante conhecer a pré-história, porque ela nos ensina um pouco a raiz das coisas, né? Esse grande reservatório e a água que está armazenada aqui, nós precisamos aprender a cuidar disso, dessa grande riqueza que levou milhões de anos para ser construída, né? Reinaldo, eu acho que essa relação é interessante, né, da pré-história, que nos traz a entender muitas coisas também dos dias atuais. Não, extremamente importante. E muita gente acha que a gente está vivendo... Depois dos dinossauros com o meteorito lá, 66 milhões de anos atrás, hoje a gente está vivendo, depois daquela época, a primeira nova grande extinção em massa, dessa vez causada pela ação humana. Então, se a gente entende o que aconteceu naquela época, a gente pode entender a gravidade das consequências da nossa ação hoje. Então, acho que a paleontologia é divertida, interessante, mas também dá um senso de responsabilidade para a gente como espécie, porque mostra a escala do tempo no nosso planeta, né? Que olhando só o presente a gente não consegue enxergar, mas a paleontologia traz isso pra gente. O Henrique Gribler já está participando aqui da nossa conversa e pelo Facebook ele pergunta assim, é verdade que antes mesmo que o meteoro tivesse chegado à Terra dizimando os dinossauros, a fome já se alastrava entre eles e já vinha acarretando a morte de muitos? Sim. O registro... Ali só termina aqui, professor. Seria, então, um golpe de misericórdia para eles? Seria quase isso, né? Muitas linhagens já estavam decadentes pouco antes do impacto do asteroide, né? Então, eles estavam mesmo sofrendo, porque muitas mudanças ambientais estavam acontecendo. Esses dinossauros, como o que o Guilherme mostrou, o Baryonyx e outros dinossauros piscívoros que viviam de peixes nas águas, eles já haviam sido extintos,
porque um grande vulcanismo no oceano estava acontecendo. Muitas crises já estavam em andamento durante o período Cretáceo, né? O asteroide também, ele causou uma mudança drástica e muitos dinossauros foram levados embora aí, assim como muitos outros animais pré-históricos, mas não somente ele. Já estava em andamento a Índia, que havia se descolado da Antártica e caminhava em direção à Ásia, estava cruzando um ponto quente no Oceano Índico, que existe até hoje, onde estão as Ilhas Reuniões, um grande vulcanismo. A Índia estava sobre ele e lá irrompeu um grande vulcanismo. E vulcanismo daquele tipo que hoje nós não temos acontecendo. Lança para a atmosfera grandes quantidades de CO2, metanos e muitos outros gases que interferem na atmosfera. Então, assim, esse golpe de misericórdia, ele aconteceu com o asteroide, causando uma mudança global, principalmente atmosférica. A atmosfera se deteriorou. Então, assim, chuva ácida, inverno por causa da cobertura por fuligem de toda a Terra, levaram os dinossauros à extinção. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu considero muito interessante. Nós sempre associamos os dinossauros à grande extinção, o asteroide, dinossauros, extinção. Bom, a era mesozoica, ela se iniciou com um grande impacto de um asteroide que aconteceu aqui no estado do Mato Grosso, na divisa com Goiás. Esse impacto, também associado a um grande vulcanismo, desencadeou uma grande crise global que tirou da jogada muitos animais que deram à raiz da linhagem de onde iriam nascer os dinossauros a oportunidade de florescer. Bom, floresceram esses animais e com eles os dinossauros, que eram animais pequeninos ainda. Durante 20 milhões de anos, os dinossauros permaneceram submissos sobre outros grandes arcossauros, os pleistocídeos, fitossaurídeos, etc. No final do período Triássico, outro asteroide impacta onde hoje é o Canadá e tira da jogada os grandes predadores. Só então os dinossauros florescem e dominam o período Jurássico e Cretáceo inteiro, quando então cai o grande asteroide, que na verdade tirou da jogada os grandes dinossauros, mas também os pterossauros, os voadores. Bom, isso deu oportunidade para uma linhagem sobrevivente de dinossauros dominar a Terra até atualmente, que são as aves. Hoje, se nós considerarmos, as aves têm 10 mil espécies contra 5 mil de mamíferos, o que de certo modo, nos mostra que os dinossauros ainda são o grupo reinante. O reino dos dinossauros continua. Continua. Eles ainda por meio das aves. Aqui. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui na nossa conversa. A gente volta já e nós vamos mostrar também alguns objetos aqui que o professor contou. Vamos mostrar também o dinossauro brasileiro mais antigo. A gente volta já. Nós já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre os dinossauros brasileiros. Com a gente, Luiz Eduardo Anelli, professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP, e o jornalista de ciência da Folha de São Paulo, Reinaldo José Lopes. Continue participando aí com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Vamos voltar agora apresentando aqui, mostrando aqui no telão para as pessoas a imagem do dinossauro então mais antigo, que é o sauropodomorfo, é isso, professor, que foi encontrado no Rio Grande do Sul? Isso, esse é o Pampadromeus. Os gaúchos têm muita sorte, porque uma faixa de rochas lá tem exatamente a idade, estava registrando exatamente a história inicial dos dinossauros. Então, eles têm lá cerca de 5 ou 6 dinossauros, são os mais antigos do mundo, também junto com os dinossauros argentinos. Esse é o Pampadromeus, ele chegava a 1,5 metro de comprimento, né?
Então, lobo-guará, praticamente, professor. Um lobo-guará. E ele mostra como, no início da maioria das linhagens, quando aparecem os grupos, aparecem como animais pequeninos, né? A evolução está sempre sendo acelerada em grupos pequenos, que se reproduzem muito rápido e se alimentam facilmente, né? Esse é o Pampadromeus, o nome dele significa corredor dos pampas, era provavelmente um predador de pequenos animais e também possivelmente onívoro, né? Se alimentava ali de alguma plantinha quando a fome apertava. Reinaldo. E no Rio Grande do Sul, inclusive, uma coisa que é legal, nessa mesma época a gente também tem alguns dos ancestrais mais antigos dos mamíferos, né? Você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, é uma fervilhação ali evolutiva interessante acontecendo. É muito Agora, bacana. professor, você trouxe aqui para a gente, você coordena lá a parte de réplicas, né, também lá no Instituto de Geociências, e trouxe para a gente algumas réplicas aí interessantes. Coordeno. O Brasil é um país imenso, né, mas com uma história geológica foi muito difícil, né? E hoje nós somos um país tropical, temos florestas e clima úmido, e florestas e clima úmido estragam as rochas. Os fósseis estão nas rochas e são estragados ali. Mas nós temos uma pré-história bacana. Então, na USP, nós tínhamos lá uma grande coleção, nós passamos a fazer cópias dos fósseis e passamos a copiar fósseis pelo Brasil. A oficina de réplicas produz kits para as escolas e temos muitas coisas interessantes. Por exemplo, esse é um cocô fóssil. Não é só osso que Você está pegando sem luva, assim, professor? Pois é. E ele é um cocô fóssil, eles guardam o formato e as coisas originais têm dentro deles sementes, restos de folhas e restos de pólen. O que um cocô pode dizer sobre um animal pré-histórico? Pode dizer o que ele comia. Né? Então, aqui dentro desses cocôs, quando ou se faz tomografia ou faz cortes, encontramos sementes, pólens. No caso de animais carnívoros, se encontra fragmentos de ossos e dentes que não apareceriam em outro lugar no registro, a não ser dentro de um cocô. Se não me engano, foi assim que descobriram que o Tiranossauro Rex era canibal, não é? Porque tinha fragmentos de osso de Tiranossauro Rex no cocô de Tiranossauro Rex. Acho que uma das evidências, se não me engano, foi Agora, essa. Reinaldo, quando se tem justamente a notícia de que foi descoberto um fóssil, é um motivo para se comemorar muito. Não claro, é? claro. Porque Ainda mais as condições que a gente também, tem. como o professor colocou, devido às condições, é muito mais fácil que desapareça tudo. Pois é, e a gente não tem também... Assim, hoje tem, como eu falei, tem grupos muito ativos fazendo esse tipo de pesquisa, mas o país é muito grande e não tem gente para ir em todo corte de estrada lá, se aparecer alguma coisa suspeita, o pessoal lá investigar. E, infelizmente, também muitas mineradoras, por conta da legislação, dos problemas... porque o fóssil no Brasil é bem da União, pertence ao Estado, pertence ao povo brasileiro, na verdade. Mas, para você resgatar isso, às vezes é meio complicado e a gente tem relatos de que as pessoas acabam preferindo destruir, às vezes, fósseis do que ir atrás de um paleontólogo. Isso pode embargar uma mineradora e tal, e você acaba perdendo isso. Então, o que a gente consegue preservar realmente é para comemorar. É para comemorar muito, né? Agora, esse aqui é um ovo, professor? Este é um ovo. Este é um ovo de um dinossauro da Mongólia, o Oviraptor, né? Tem uma história linda, maravilhosa, né? Ele foi chamado de Oviraptor porque o esqueleto dele foi encontrado próximo de um ovo. Aí, no final das contas, perceberam que quem estava aqui dentro era o filhote dele mesmo. A gente ouve sempre, né, que veio primeiro o ovo ou a galinha, o ovo ou os dinos? O ovo veio muito antes dos dinossauros. O ovo veio pelo menos quase 150 milhões de anos antes dos dinossauros. Muito antes das galinhas, portanto. É adaptação fundamental para você conquistar a terra, né? Quando os bichos começaram a conquistar o ambiente terrestre, você teve que criar o ovo com casca, porque senão o ovo seca e você perde o filhote. Então... Isso. E nós temos um outro fóssil muito interessante no Brasil, que é conectado com essa questão do ovo, porque por cerca de 318 milhões de anos atrás, os animais começaram a colocar os ovos em terra firme. Bom, isso libertou o mundo dos 4 membros das águas, e eles puderam viver nas águas. No Brasil, temos esse fóssil super interessante, que é um esqueleto de um mesossaurídeo, que foi o primeiro animal a tetrápode, a retornar para o ambiente aquático, quase 70 milhões de anos
depois que os primeiros tetrápodes tinham deixado as águas. E os mesossaurídeos é um fóssil bastante comum no Brasil e muito importante também porque ele aparece na África. E o Wegener, o grande cientista que propôs a teoria de que os continentes estavam unidos, usou este fóssil aqui, que é encontrado também na África, para falar, olha, os continentes estavam unidos. Infelizmente, passaram 70 anos para acreditar nele, né? Ele morreu lá, coitado, achando que ele era um louco por ter dito uma coisa dessas, né? Olha, infelizmente nosso tempo está acabando, então assim, para terminar, o que toda essa história, pré-história, tem a nos ensinar e talvez até nos dar dicas para o futuro? Bom, a pré-história tem nos ensinado que o tempo passa e as coisas mudam e que nada é permanente, né? A nossa pré-história brasileira é rica e maravilhosa. E ela pode ser usada como entretenimento como um fator para a educação, né? Como eu disse, é um pilar da cultura dos países desenvolvidos. E pode ser aqui no Brasil também. Acho que ajuda a gente a ser humilde, saber o tamanho da nossa pequenez, mas mesmo com a nossa pequenez a gente consegue entender essa história tão grandiosa e tão comprida, né? Então, acho que coloca a gente num lugar legal, como espécie no universo, talvez. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Eu adorei, Obrigado. Gostei demais, passou rápido, espero que vocês também tenham gostado. Aí o tempo voou, né? Vou dar dica, então, do livro do professor, que tem toda essa história aqui, Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil. E também tem a exposição que está lá no Instituto de Geociências da USP. Nós temos imagens aí da exposição, então, para quem quiser, vai ficar até quando, professor? Vai ficar até o final de fevereiro. Vai ficar até o final de fevereiro. Quem quiser mais informações também, o endereço tem lá no www.igc.usp.br. Vai aparecer então aí para você o endereço. Até uma próxima oportunidade. Obrigada por essa aula aqui de pré-história hoje. Muito obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. E nós voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.